Vamos fazer a leitura então do texto, Isaías 64, versículo 8, diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Vamos fazer a leitura todos juntos agora? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos mostra a Tua vontade, Senhor. Agora nós acabamos de ler, ó Deus, esse pequeno trecho do profeta, Senhor, que o Senhor nos ensina através desta palavra, Senhor, e que o Espírito Santo nos mostre aquilo que precisamos saber, ó Deus, acerca da Tua paternidade, Deus, ou seja, o Senhor Deus como nosso Pai. Que o Senhor Deus nos ajude a entender, Deus, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Palavra Pai, hoje é Dia dos Pais, né? Então, ontem nós tivemos a nossa comemoração. Eu pensei que fosse a festa tricolor ontem, né? Mas era a festa do Dia dos Pais. Então todos os pais, independente de clubes e times, como nós vimos na mensagem, né? No reino de Deus não tem time, né? Não é isso? No reino de Deus não tem time. Então, mas foi muito bom, né? Um momento descontraído, um momento diferente. E os pais foram homenageados, né? O que quer dizer pai? A palavra pai vem do latim pater, né? Que vem aí a palavra paternidade. Pater é um termo latino, significa provisão, proteção, né? Essa palavra do latim, ela deriva lá do passado, né? Das línguas semíticas, né? Mais propriamente dito do hebraico, do aramaico, de duas letras, aliás, de duas consoantes, né? Que vem do hebraico, né? É o Aleph e o Bet, duas letras apenas, né? Aleph é força, autoridade, e o Bet significa casa, habitação. Estou lendo assim bem de uma forma bem simples, né? Não é assim que se pronuncia essas letras, né? Mas para nós entendermos A e V, né? O Ave, né? Que foi transliterado para o Ab e mais tarde para o Abba, né? E o Abba nós conhecemos que foi a palavra falada por Jesus lá na cruz, Abba, Pai, né? Então, essas duas letras significa força, casa, habitação. Na junção das duas letras vem o resultado. A palavra significa a força da casa ou autoridade da casa, que normalmente numa sociedade patriarcal, né, era tido assim: o homem, o pai, seria o patriarca, ou seja, a autoridade da casa. Hoje as coisas estão mudando um pouco, né? Hoje os pais estão deixando um pouco desse posto, né? Muitas mães se tornaram autoridade da casa, né? Mas desvirtuam um pouquinho do significado original, né? Porque por via de muitas situações a própria modernidade fez com que isso acontecesse. Então essa palavra, mais tarde foi dita por Jesus, como eu falei, né? Ela significa
que o homem, que o pai é o provedor, ele é o protetor, né? Ele é a verdadeira autoridade no seu lar. Nas casas dos cristãos deve permanecer esse princípio. Nós que cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, ainda permanece esse princípio. Ainda que o homem não assuma a sua função, né, a sua responsabilidade como o protetor, como o provedor, né? Mas precisamos manter isso, né? Essa palavra já transliterada, né, Abba, né, que significa meu papai ou meu paizinho, alguém bem íntimo, alguém bem próximo, né, de nós, né? Quando Jesus falou Abba, né, ele estava se referindo a Deus de uma forma bem íntima, bem próxima, né? Abba, né? Abba, pai, é uma redundância, né? Porque são duas palavras que têm o mesmo significado, mas é para enfatizar a proximidade, a intimidade. É como se você estivesse dizendo papai, ou paizinho, né? Por que o Senhor me abandonou? Então assim Jesus falou. Esse texto está em Marcos capítulo 14, versículo 36, e temos também a menção desse Abba em Romanos capítulo 8, versículo 15, e em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Três textos da palavra do Novo Testamento que usa esse termo Abba, né? Então ele é usado para se referir a Deus como Pai, de uma relação íntima e afetuosa que nós, os cristãos, devemos ter com Ele. Então, apesar da grandiosidade dele, eu gosto muito daquele cântico que diz, né, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Então, apesar dessa glória, né, Deus sendo o Criador do universo, dono de todas as coisas, Ele se importa conosco, né? Pequenas criaturas que não têm condição de estar na sua presença, porque Ele é um pai amoroso e misericordioso, e cuida de nós, cuida de cada um de nós. Então é uma relação, deve ser uma relação de dependência mesmo. Quando você pede proteção, quando você está, né, como aquela criança, né, que fica perto do seu pai, né, e pede proteção, né? Eu me lembro quando eu às vezes eu saio com as crianças, né, os netos, né, aí eles têm medo de cachorro, né? Aí a gente passa na rua, vem aquele cachorro, aí os dois correm aqui, ficam um de um lado, outro de outro, segurando a perna, né? Porque tem medo de cachorro, ou seja, estão pedindo proteção, né? A Isabel já é mais espertinha, né? Ela já quer colo, né? Aí eu já pego ela no colo, né? Aí pronto, tá protegida. Então as crianças são assim, né? Então nós também, no momento de socorro, o que nós fazemos? Nós queremos proteção. Você está passando por perigo, o que você fala? Senhor, me acuda, me ajuda, me socorre. Então nós precisamos ter realmente esse relacionamento com Deus de uma forma íntima, de uma forma profunda, né? Não tratar Deus como se fosse um homem, um ser humano qualquer. Deus não é isso, né? Como vulgarmente o mundo fala, o cara lá de cima, né? Como se fosse um ser assim que você pode escolher deixar de lado. Não, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono desse universo, é Ele que traz o sol, a chuva, Ele que mantém o equilíbrio da natureza. Imagine se Deus não controlasse tudo isso, o que aconteceria conosco? Então nós dependemos desse Deus, e Deus ele faz assim, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Se Deus não nos amasse da forma como Ele nos ama, nós estaríamos perdidos. Antes do nascimento de Jesus, o próprio Deus se chamava de Pai do
povo de Israel. Ele era o pai do povo de Israel, porque ele acolheu aquele povo, ele chamou aquele povo, ele cuidou daquele povo, como um pai cuida dos seus filhos. E quando os seus filhos erram, fazem alguma coisa errada, eles são castigados. Eles devem ser castigados, devem ser disciplinados. É uma palavra que a gente não gosta de usar, né? É até proibido usar essa palavra, castigar o filho, ou punir o filho por um ato errado, ou disciplinar o filho. Por mais que a gente evite usar essa palavra, Deus fazia isso. Sabe por quê? Porque os filhos eram desobedientes. Eles faziam tudo errado. Deus mostrava o caminho, é aqui, ó, anda por aqui. Aí o filho vai e anda por lá, né? Não quer saber desse Deus, mas Deus amava o seu povo. Após a redenção, quando Jesus Cristo veio, né, passou a mostrar esse Deus, apresentar esse Deus ao povo de Israel como um Deus íntimo. Eu faço tudo aqui por causa do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus mesmo já começou a trazer para aquele povo esse conceito de intimidade com Deus. De intimidade com Deus. Então essa paternidade foi transferida a nós, os filhos, através de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós não éramos filhos, por mais que muitas pessoas digam, eu também sou filho de Deus. Não, filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus, né? A todos quantos receberam Jesus, né? Esses são considerados filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos porque nós fomos resgatados por Jesus. E através de Jesus nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Em Gálatas 3, versículos 26 e 27, diz: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Então, por causa dele, nós podemos chamar nosso Deus de Pai, né? Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestiste. E a proposta para essa mensagem é exatamente essa, irmãos. Que em Cristo, em Jesus Cristo, nós desfrutamos dos privilégios e dos direitos da paternidade de Deus, né? Nós desfrutamos dos privilégios e direitos daqueles que pertencem, né, os filhos de Deus. E que privilégios e direitos são esses? O primeiro deles: nós fomos adotados por Ele para sermos como Jesus. Adotados por Ele para sermos como Jesus. E essa adoção é um ato de Deus, não é um ato nosso. Não foi porque nós escolhemos, porque nós queremos, não. Deus nos adotou através de Jesus. O texto base da nossa mensagem, na Isaías 64:8, diz assim, o profeta está dizendo nessa oração: mas tu, Senhor, és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Ou seja, Deus que nos criou, nós somos o quê? Barro. Pode o barro dizer oleiro: por que me fizeste assim? Por que eu estou passando por isso? Você simplesmente molda aquele barro para que ele seja conforme a sua vontade. É assim que deve ser. Ele não vai dizer: eu quero ficar assim mais bonito, eu quero ficar assim. Ele não diz nada disso, mas simplesmente ele é moldado. E Deus
nas mãos de Deus. Então o profeta está reconhecendo que ele era apenas um vaso, e o povo, o seu povo, era um vaso, e nós somos obras das suas mãos. Então todo o ato de redenção, todo o ato de salvação, todo o ato de transformação, de restauração, é feito por Deus a nós vasos, a nós barro. Então a adoção é um ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros de sua família. Membros de sua família. Então nós pertencemos à família de Deus, agora somos filhos, porque Deus já tomou a atitude, né, de nos trazer para Ele, né, de nos tornar filhos. Eu já li aqui, mas vamos ler de novo, João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem a vontade não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o novo nascimento vem de Deus, ou seja, nós fomos resgatados por Deus, nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do seu Filho, porque Deus, absolutamente pela sua vontade, nos fez isso por amor. E nós estamos nessa condição de filhos exatamente porque Deus nos quer como filhos. Será que nós o queremos como Pai? Será que nós agimos na nossa vida tentando agradar esse Deus, agradar esse Pai? Em 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e é isso que somos. Olha só que texto maravilhoso. Vede quanto amor, quão grande amor nos concedeu o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, para que nós sejamos filhos de Deus, para que nós façamos parte da família de Deus, para que nós possamos herdar as bênçãos que Deus deixou para nós. Sabe o que precisou acontecer? Jesus vir a esse mundo, e Jesus morrer por nós, para quebrar essa barreira que existia entre o homem e Deus. Jesus precisou morrer por nós. Então nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Antes nós não éramos filhos, mas agora somos filhos, porque Deus nos escolheu. Assim como aquele povo no tempo de Isaías, Deus escolheu aquele povo e os tratava como filhos, mas eles não o reconheceram como Pai. Eles não o quiseram como Pai. Todas as vezes eles faziam coisas contrárias à vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus os amou. E Deus os transformou, Deus os restaurou, trazendo lá do Egito, depois trazendo da Babilônia, reconstruindo a sua terra. Mas mesmo assim eles se tornaram rebeldes, mesmo assim eles se distanciaram de Deus, porque não havia um reconhecimento de Deus como Pai. Por isso a necessidade de Jesus enfatizar isso. Deus é meu Pai, eu faço a vontade dEle. As pessoas disseram lá: mostra-nos o Pai. E o que Jesus respondeu? Estou tanto tempo convosco e não tenho visto. Eu e o Pai somos um. Olha só, a identidade dele era tão próxima de Deus, que ele dizia que ele era um com Deus. O seu amor é muito grande e ele nos guia sempre em nossa vida, através do Espírito Santo. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então quem é filho
simplesmente diz assim: eu sou filho de Deus, Deus me criou, tal. Não, aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é você ter na sua vida essa intimidade tão grande a ponto de se deixar usar pelo Espírito Santo. Você não vai fazer nada pela carne, você não vai fazer nada pela sua vontade, mas você vai fazer pela vontade de Deus. Olha só a intimidade que nós devemos ter com esse Deus. Uma vez adotados e guiados por Deus, nós não tememos nada, porque o nosso Deus nos dirige. Nós não devemos temer, já que Ele nos deu o Espírito Santo, e não é um presente. No entanto, nenhum deles cairá no chão sem a permissão de Deus. E Ele conta até os cabelos da sua cabeça. Portanto, não tenha medo. Você vale muito mais do que os pardais. Isso está lá em Mateus capítulo 10, versos 29 e 31. Essa é a expressão do amor de Deus como Pai. Entre eles o seu amor, o conhecimento, a provisão, a proteção, tudo isso que está embutido, está inferido naquelas duas palavrinhas que eu falei no começo: Abba, a proteção, a provisão de Deus. Nosso Pai Celestial não permitirá que sejamos arrebatados da sua mão. Como disse Jesus: eu lhes dou a vida eterna, eles nunca perecerão, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Então você está seguro. Creia nisso, você está seguro nas mãos de Deus. Isso está em João capítulo 10, versos 28 a 30. Então, esse é o segundo privilégio que nós temos como filhos. Ele cuida de nós. O terceiro privilégio é que nós, sendo filhos, e por sermos filhos, sabe o que Deus faz por nós também? Por amor, Ele nos disciplina. Coisa que nós muitas vezes deixamos de fazer com os nossos filhos. Ele nos disciplina. Da mesma forma como Deus nos disciplina como filhos, quando desobedecemos e ignoramos os seus conselhos, Ele o faz para o nosso bem. Sabe aquela história, né? Isso está doendo mais em mim do que em você. Aí você vai e lasca lá uma chinelada no seu filho, né? Antigamente era, né? As marcas da Havaiana que ficaram na nossa pele, na nossa infância, né? No meu caso era fio de ferro. Sabe o fio de ferro que passa a roupa? Eu apanhava no fio de ferro. Minha mãe dobrava 2 vezes aquele fio, porque eu era bem levadinho, né? Dos 3 filhos, acho que eu que apanhei mais. E hoje nós não podemos deixar de disciplinar os nossos filhos, mesmo com todas essas ideologias que são colocadas aí. Claro, você vai espancar o seu filho, né? Como muitos fazem, até por maldade, mas devemos disciplinar, sabe por quê? Porque Deus nos disciplina também. E a disciplina não é um castigo para nos fazer sofrer, não, é algo que nos mostra o que nós devemos fazer corretamente, uma correção. Precisamos sim. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, em todos os seus ramos, né, mesmo a nossa IPI, tem um aspecto muito importante que nós herdamos das igrejas reformadas, que é a disciplina. Ninguém gosta de disciplina. Tem que gosta de disciplina. Quando nós disciplinamos alguém, a pessoa fica lá chateada, a família fica chateada, eles vão embora da igreja. Ninguém gosta de ser corrigido, mas é necessário. Sabe por quê? Porque Deus nos deu exemplo, Ele nos corrige. Às vezes você está lá com a sua vida
Agora, a culpa de Deus não é a culpa de Deus, é a nossa culpa. Nós que erramos. O que Deus quer que nós façamos? Reconheçamos o nosso erro, peçamos perdão, mudemos de vida, tiremos tudo isso da nossa vida, para que possamos voltar. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se ofenda com as suas repreensões. Bom, gostei desse texto, vou falar isso aqui toda vez que eu vou disciplinar alguém. Porque o Senhor disciplina a quem ama. Se Ele não nos amasse, Ele não disciplinaria. Como um pai corrige o seu filho amado. Então, é uma bênção para nós sermos disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, para Deus nos colocar novamente no caminho correto. Nós estávamos tortos, aí Deus mostra: não é por aí não, é aqui. Então nós precisamos aceitar isso, porque Ele é um Deus, é amor, é um Pai que nos disciplina com amor paternal. Hebreus 12, versos 6 e 7 nos diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e açoita a todos que trata como filho. É por sua correção que nós sofremos. Deus nos trata como crianças, pois que filho há a que o pai não disciplina? Então, a disciplina faz parte da paternidade de Deus. Paternidade de Deus. E por último, creio que não só apenas esses pontos, mas muitos mais privilégios nós temos, é que, como filhos de Deus, nós devemos procurar, com todas as nossas forças, praticar a sua vontade, fazer a sua vontade, para sermos bem, para vivermos bem. Como filhos de Deus, precisamos ser obedientes, coisa que muitos de nós às vezes não faz. É obedecer a Deus. Se nós obedecêssemos a Deus em todos os seus aspectos, tudo aquilo que Ele nos manda, creio que metade dos problemas nós estaríamos vencidos, Vencendo. 1 João 3,10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E quem são os filhos do diabo? Diz o texto: quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Então, tem aquela diferença: quem é filho de Deus, quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus pratica a vontade de Deus. Quem não é injusto, não ama o seu irmão e faz tudo que é contrário à palavra de Deus. Os filhos de Deus também são designados como filhos da luz. Nós também somos chamados de filhos da luz. Os apóstolos recomendam aos cristãos que nós andemos como filhos da luz. Isso está em Efésios 5,8. Porque noutro tempo eres trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, como filhos, nós devemos andar como filhos da luz. Sejamos luz onde nós estivermos. Você é filho de Deus? Mostre realmente por que você é filho de Deus. Porque faz a vontade de Deus. Como Jesus, ele disse assim: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Só que nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Nós estamos na igreja: eu quero assim, eu quero assado, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer assado. Sendo a nossa vontade, e a gente nunca pergunta: qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer para nós? Precisamos pensar um pouco sobre isso, irmãos? As nossas atitudes como filhos devem ser irrepreensíveis, sinceras, com amor. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis,
no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Olha só, nós devemos resplandecer nesse mundo, uma luz do Senhor, mostrar realmente que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós fazemos a vontade de Deus, nós queremos agir da maneira que agrada ao Senhor, e não que agrada os homens. O texto básico da nossa mensagem, Isaías 64:8, o profeta diz que nós somos obra das suas mãos, obra das mãos de Deus. Então, a nossa vontade está sempre voltada para Ele. Por isso que Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue a sua própria vontade. Negue o seu próprio eu, para que sejamos filhos verdadeiros. E para concluir essa mensagem, nós devemos refletir sobre o que significa ser filho de Deus. É uma bênção, mas também uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Se Deus nos colocou nessa condição, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Precisamos caminhar nesse mundo, irmãos, nessa jornada da fé, mantendo os nossos olhos fixos na promessa de que Deus nos deu uma herança, e essa herança está nos céus, não aqui na terra. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Por mais que nós queremos ficar aqui, né, enraizar os nossos pés, eu gosto tanto daqui, vamos ficar aqui, que nem Pedro falou, né, é tão bom. Mas a nossa glória está lá nos céus. A nossa vida é curta, irmãos. Nós estamos envelhecendo. Logo, logo estaremos com o nosso Deus. E às vezes nós não fazemos a vontade de Deus aqui na terra como Ele quer. Nós somos filhos, muitas vezes, frágeis, desobedientes, rebeldes. E desagradamos o nosso Pai. Que possamos voltar à razão, possamos pensar muito nisso. Qual a minha condição de ser filho? Hoje é o dia dos pais, nós homenageamos os pais, agradecemos os pais, que os pais deram a sua vida para nos prover, para nos proteger, para cuidar de nós. E esquecemos do nosso grande Pai, que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós preferimos estar em outros lugares do que na casa do nosso Pai. Nós preferimos outras companhias e não a companhia do nosso Pai. Porque nós somos filhos assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a entender essa doutrina tão maravilhosa, a paternidade de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude.